Estamos de volta com roda de entrevista. Estamos conversando aqui com o vereador Tairone de Martino. Vereador, nós falamos muito aí das coisas da igreja, o sucesso que foi a Romaria de Trindade deste ano e esse grande evento mundial aqui no Brasil, que é a Jornada da Juventude. Mas temos também uma pauta política muito agitada. Você, como vereador, integrante da mesa diretora da Câmara, com envolvimento com a comunidade, quer dizer, as demandas todas que devem chegar diariamente ao seu gabinete. E o momento é preocupante, mas, na sua perspectiva, temos saídas conciliadoras para essa grande crise deste momento? Reinaldo, a gente sempre fala que dos piores momentos surgem as melhores oportunidades. Eu acho que isso é um ditado que ele, de fato, é real. Ou seja, a gente, de fato, teve as pessoas indo para as ruas, de fato, teve uma mobilização belíssima, maravilhosa, quando foi pacífica, a gente tem de elogiar em todos os momentos, e isso tem feito a diferença. Porque nos últimos anos, a gente não tinha visto o Congresso aprovar, avançar em tantos aspectos como tem avançado nessa última semana. Por exemplo, corrupção virou crime hediondo, a reforma política está sendo pauta da ordem do dia para sair do papel, que estava engavetada, parada. A PEC que era questionada, a PEC 37, foi arquivada. A questão da ficha limpa para quem é de órgão público, servidores. Então, assim, muitas coisas, para citar algumas que está acontecendo no nosso país. Então, quando as pessoas foram para as ruas, elas queriam resultado. E o resultado, no início, poderia se falar que era 20 centavos ou 40 centavos, porque passagem é ida e volta, mas não era só isso. As pessoas querem um mundo melhor, um mundo mais digno, de responsabilidade política. Eu acho que isso está acontecendo. Agora, continua preocupando a gente, apesar desse esforço que você bem mencionou aí, desengavetaram projetos importantes, transformaram letras meramente no papel para atos concretos. Apesar de tudo, a gente ainda percebe aquela resistência de se fazer uma política integrada, convergente. Por exemplo, a questão do plebiscito, proposto pela presidente Dilma como uma das soluções para o atendimento das demandas que apareceram no clamor das ruas. Virou agora um impasse político, quer dizer, mal está colocada a ideia, já há o confronto. E a própria base aliada do governo Dilma não se entende. A presidente falou uma coisa ontem, o vice-presidente da República falou outra completamente diferente. Quer dizer, outros integrantes do PT continua preocupando a gente que da comunicação acompanha, ou a qualquer cidadão de bem que se preocupa com o destino da vida brasileira, esse modo de agir do político brasileiro. Isso não te preocupa, não? Preocupa, só que assim, tem um aspecto positivo. A pluralidade sempre isso é fundamental, isso é democrático. Por exemplo, às vezes eu tenho uma concepção, uma ideia. Ontem eu estava numa reunião com o Henrique Tiburcio, num debate com ele, e ele me convenceu de alguns aspectos que eu não tinha visão. Sem o princípio do contraditório Agora, não funciona. Eu acho que tem que ter um foco, uma base, que é todos quererem o bem para a nação. E aí, quando se fala do plebiscito, referendo, acho que isso vai chegar a um denominador comum e vai ter um acordo, mas eu acho que o anúncio da presidente, do ponto de vista de chamar, foi importante para todo mundo voltar ao tema, porque era um tema que estava esquecido. Então, quando você fala, não, nós vamos escutar a população, e aí eu tenho algumas preocupações, porque, por exemplo, como que a gente vai esclarecer o debate do financiamento público de campanha sem criar um viés, por exemplo, não, financiamento público é já dar dinheiro para político, financiamento público é isso, ou financiamento misto. Como que vai fazer esse debate? Por exemplo, como que vai fazer o debate do voto distrital misto com a população? Apesar de eu achar que a população entende muito de política e é sábia, mas são debates complexos que às vezes podem não ficar claros. Ou se ficar claro, pode ter viés de marketing que é ruim numa reforma política. Então, vereador, isso tudo tem que ser pensado. Agora, eu acho que a população tem evoluído ano após ano. Esses últimos anos do governo, tanto do Lula, da Dilma, também possibilitaram muitos jovens irem para a faculdade e pensar diferente. Por isso, essa grande mobilização. Então, agora é importante colher os frutos da mobilização de quem tem a capacidade de dizer, eu quero mais e posso ter mais. E o poder público tem de estar capaz de dar mais para a população. Na Câmara, por exemplo, o que os vereadores estão fazendo para melhoria do parlamento, para que a população seja melhor atendida, para que seja ouvida e para que essas ações realmente se tornem práticas? Um exemplo,
a oportunidade de investigação, o senhor é relator da CEI, da Comissão Especial de Inquérito da AMA, oportunidade de investigação se houve realmente corrupção e até punição de possíveis vereadores envolvidos. A CEI foi instalada em abril e até hoje me parece que não há um resultado. Isso, são 120 dias para apuração, a gente já teve 90 dias, ainda faltam mais 30 dias, mas podem ser prorrogados. Eu acho que falta ainda estrutura, por exemplo, na própria CEI. Inclusive, esse foi um pedido que eu fiz na reunião que a gente teve na semana passada. Estrutura do ponto de vista mais técnicos, mais pessoas acompanhando, porque são temas muito complexos. Apesar de minha assessoria, por exemplo, eu peguei um relatório de mais de 600 páginas, tive de resumi-lo, que foi o do Ministério Público, em 23 páginas, com temas totalmente complexos, fiz isso numa semana, mas praticamente fiquei por conta disso, ou seja, a gente precisa de apoio técnico, e eu fiz essa solicitação para fazer isso andar. Mas, por exemplo, respostas concretas da Câmara têm acontecido também. Um exemplo disso foi a aprovação no município de Goiânia do Passe Livre. Por quê? Porque o Passe Livre é uma reivindicação desses movimentos de rua e a Câmara Municipal se posicionou. A gente, na semana passada, também foi até o governador Marconi Perillo, que inclusive atendeu essa reivindicação de ter um membro da Câmara na CDTC. Então, a Câmara também, no que ela pode fazer, a gente está atuando. Claro que também lá a gente tem os mesmos problemas que a gente tem no Congresso. Pensamentos diferentes, concepções diferentes, e a gente tem de debater muito para chegar a porque o senhor não assinou denominador. Porque o senhor não assinou a CEI da AMA sobre a CEI? Na verdade, a gente tinha uma conversa, um acordo que a gente faria na Câmara Municipal, era de apurar, e nessa apuração da CEI da AMA, a gente tinha esse objetivo de querer dos vereadores se esclarecerem. E esse esclarecimento dos vereadores, ele aconteceria, por exemplo, na comissão de ética. Então, eles seriam questionados dentro da comissão de ética. Mas, quando a CEI foi aprovada, eu fui um dos primeiros também a possibilitar, apoiar, quis fazer parte e estou trabalhando para que ela, de fato, dê resultado. E aí, o resultado não é só a investigação. Não é só, por exemplo, a gente ter alguém indo para a cadeia, algum vereador podendo perder um mandato, ou não sei, porque o foco da CEI não é nem esse. O foco da CEI é ver as irregularidades da AMA. Então, além da apuração, nós queremos uma CEI propositiva. O que é uma CEI propositiva? No futuro, daqui para frente, o que a Câmara vai propor para a AMA para que as licenças sejam feitas corretamente, para que as coisas aconteçam corretamente, para que não tenha burocracia da forma como tem. Então, esse é o meu papel dentro da CEI da AMA, fazer da CEI uma CEI propositiva. Eu até quero falar sobre isso, sobre essa questão de licença, sobre Câmara Municipal, sobre outras coisas, mas eu acho que o assunto das manifestações é um assunto que é uma mudança histórica do que está acontecendo. Partidos foram expulsos das manifestações, a CUT foi expulsa dessa primeira manifestação, ou seja, você é do PT, o PT governa o Brasil há 12 anos, ou seja... Chegou a 12 ainda não. Tá chegando, tá indo. Tudo bem. Mas, ou seja, você acha que o PT se distanciou dos movimentos populares, se afastou para ter essa reação? É claro que não foi só o PT, foram todos os governos, todo mundo caiu de índice, seja lá em São Paulo, com Alckmin, todo mundo perdeu. Mas o PT está no poder, ou seja, o PT seria o partido que mais perdeu com essa situação? Principalmente porque muitos se falam que o PT se distanciou dos movimentos populares. Eu acho que todos nós merecemos aperfeiçoamentos. Eu, todos os dias, preciso me aperfeiçoar no meu modo de agir, no meu modo de falar, no meu modo de ver as coisas, no meu modo de conversar. E não acho que isso é uma coisa que o PT não pode ter aperfeiçoamento, que outros partidos não podem ter, que o governo não pode ter. Acho que pode ter e deve ter. Agora, a mobilização nas ruas, primeiro, eu acho que é da nossa democracia. A nossa democracia está amadurecendo. E também, e aí é investimento. E não só do governo do PT, é investimento histórico, do governo anterior também. Ou seja, as pessoas estão tendo capacidade de raciocínio, de mobilização. As redes sociais se comunicam mais do que, às vezes, televisão, do que outras coisas que eram vistas como mídias de massa. Então, eu acho que isso é um fenômeno maravilhoso, das pessoas terem capacidade de ir para a rua. Agora, eu acho que a gente tem de acolher todos, acolher os partidos que são importantes,
para os rumos do país, ou seja, os partidos fortalecidos, quando debatem ideias, são importantes para a nação crescer. A gente precisa acolher os movimentos sociais organizados que sempre estiveram na luta. Inclusive, uma frase, o Brasil que acordou, saúda o Brasil que já era acordado. Porque tinha muita gente que se mobilizava. Você mesmo, Carlos, eu já vi você em muitas manifestações, em muitas mobilizações, em muitos questionamentos. Então, você não está indo para a rua agora, mas você está apoiando também quem está indo agora, porque não está errado, porque é importante ir para as ruas. Vereador, ainda sobre essa questão do momento político, né, que a gente vive com essas manifestações, o senhor acredita que uma reforma política pode colaborar para fortalecer o parlamento? A gente vê, por exemplo, na Câmara, na Assembleia, às vezes os parlamentares votando com o governo até a contragosto, como foi o caso, por exemplo, da aprovação da revisão do plano diretor em Goiânia. Então, é fundamental a reforma política, em todos os aspectos, não só nesse. Do ponto de vista de a gente discutir como que é o financiamento de campanha, essa é uma questão grave, porque às vezes empresas bancam candidaturas para depois usufruir do poder público. E isso precisa ser questionado. Do ponto de vista de a gente ter uma participação política efetiva para a gente discutir. O que um partido defende? Qual que é a importância do partido? Porque hoje, na democracia que nós temos, apesar de alguns partidos se posicionarem politicamente, mas a gente está vendo uma crise de partidos que são criados sem ideologia. Então, tudo isso é importante nessa reforma política. E também nesse aspecto de fortalecer o parlamento. E me parece, Tairone, que o ponto de partida é exatamente o que você acabou de mencionar aí. Seria uma consequência natural e imediata da reforma política em si, a reforma partidária. Nós temos 31 partidos hoje regularizados na ativa no Brasil e tem mais 31 pedindo o registro no TSE. Não é possível. Um Brasil, na grandeza que às vezes a gente pode até falar assim, não, tudo bem, tem vários pensamentos, tem um partido ligado às igrejas, tem um partido ligado à polícia, tem um partido ligado ao movimento isso, movimento aquilo, que a gente poderia até entender isso. Mas só que a gente vê partidos que não têm base ideológica. E a gente está vendo isso no Brasil, porque os que têm base ideológica, os que têm um princípio, uma defesa, mesmo que seja pequeno, eu os defendo. Agora a gente está vendo partido que é criado com o objetivo único, exclusivo, de ter parte no fundo partidário para ter recursos. E aí eles se transformam num partido de aluguel, de um lado, e de outro lado, no partido da família. Constituem-se os diretórios, regional, nacional, sei lá o quê, pega a listagem lá dos componentes do diretório, das executivas. Não. Vai de uma Amanda caducando, beneficiando uma família, só com o uso de um recurso que é público. Ganha o dinheiro público do fundo partidário e também, dependendo das conversas, articulações, o que for, ganha dinheiro também. Então isso precisa ser repensado, sim, sobre e eu defendo essa momentinho, nós vamos agora para um novo bloco comercial. Daqui a pouco a gente volta para o quarto e último bloco deste histórico roda de entrevista, 11 anos no ar, com o vereador Tairone de Martino.